e que sempre melhora os êxitos. Paulo Sérgio Rossi. O que eu vou conversar com vocês, o que eu vou mostrar para vocês é a minha experiência de vida. São 25 anos atendendo empresas e conhecendo executivos, cada um com uma personalidade, cada um com um desafio, mas invariavelmente todos com a mesma angústia. Estava conversando com um cliente e a conversa foi para o plano de vida dele, plano de carreira, como é que ia, para onde ia a empresa. E a gente começou a ficar constrangido com uma determinada situação. Quanto tempo de vida ele tinha para realizar os seus sonhos? Sentei na frente dele e falei, olha, eu estou indo viajar, tenho 1 hora para conversar com você, eu quero te fazer uma pergunta. Quantos anos você tem? Ele falou 65. Eu falei, bom, então você nasceu em 1949. É, nasci em 49. Você vai morrer com quantos anos? Ele falou, como? Eu falei, você vai morrer com quantos anos? Não é isso que eu quero conversar com você, eu quero conversar sobre a venda da minha empresa. Eu falei, não, mas eu quero uma estimativa. Você acha que 85 tá bom? É por aí? Pode ser. Como é que são os últimos 5 anos da vida de uma pessoa? É turismo, em laboratório de exame médico, turismo em hospital, fazendo exame, mesmo que esteja bem. Os últimos 2 anos, vocês sabem, gasta 50% do que se gasta a vida inteira com saúde nos últimos 2. Depois de uma conversa difícil com ele, ele querendo parar a conversa, nós ficamos com 13 anos de vida, 13 verões, se não der nada errado. 13 só 13, depois é lucro. 13 aniversários dos filhos. O que você quer fazer nesses 13 anos de vida útil que você tem? Por isso que precisa ter foco. Gente, tem que ajustar o foco. Esse negócio de foco é muito sério. Na gestão das empresas, quando o líder está fora de foco, é complicado porque ele começa a forçar que as pessoas vejam o que ele vê. E se ele está fora de foco, ele leva o time inteiro a sair do foco também. How the hell are you renting these lenses? The lenses are fine. Holy shit, Mel's out of focus. That's what I said, genius. He's out of No, focus. no, I don't mean the lens. I mean Mel himself. Let me see that. Get the hell out of here. I don't believe it. You're right. Mel's out of focus. What? What the hell are you talking about? I said the actor's out of focus. What? How can this be? Is something wrong? Mel, come here. What? I don't know how to tell you this, but you're soft. I'm getting a little late. No, it's not that. You're soft. You're out of focus. Why? Quando você vai se comunicar na sua organização, com os seus trabalhadores, com o teu time, com os seus liderados, você precisa saber exatamente com quem você está conversando. Você precisa focar direitinho para falar do jeito certo, a palavra certa, o tom certo, para que eles se motivem e para que você gere sinergia no teu grupo. Agora, quando está fora de foco, é complicado. Grace, I'm home. Hi, honey. Hey, what's the matter? You look strange. I'm out of focus. Quando você está fora de foco, é mais complicado ainda. Porque quando o líder está fora de foco, ele força toda a organização a ver o que ele vê. E se ele está fora de foco, toda a organização enxerga errado. E aí vai para o caminho errado. I gotta get to the doctor. I've never seen anything like this. Nothing is wrong with you, except you're out of focus. Well, Okay. I don't want to wear Take it. glasses. Try this. No way. No, See. I don't want to wear Oh. glasses. What about you can see me?
Como é que é essa história de foco? Vamos ver aqui, como é que está o foco? Se você não tiver foco, você se perde. Se você não pensar livremente na tua vida futura, nesse tempo que você tem, você se perde. Porque tá assim, é muita coisa ao mesmo tempo, sobretudo no mundo globalizado. O que é o mundo globalizado? Os curtos-circuitos entre os neurônios que fazem a gente, as sinapses que fazem a gente raciocinar, hoje elas são planetárias. Eu estava numa reunião outro dia e um cliente meu me perguntou uma coisa que eu não fazia a menor ideia. Eu peguei meu celular, mandei um SMS para um médico, que é meu amigo, um cara importante em São Paulo. Ele me respondeu o SMS na hora e eu falei para o meu cliente a resposta. Meu cliente ficou todo, nossa, meu consultor é o máximo. Eu não tinha a menor ideia do que ele estava perguntando. Mas eu sabia quem sabia e mandei um SMS. Isso é como um cérebro gigante. O planeta está ficando mais inteligente. Porque as sinapses acontecem em escala global. Só que a gente precisa usar isso. Isso tem um nome, isso se chama infovia. O mundo hoje se desenvolve dentro da infovia. Nós precisamos entrar nela, senão a gente se perde. Mas mesmo para entrar na infovia, você precisa ter foco. As pessoas estão angustiadas, querendo saber o dia de amanhã e ninguém toca no assunto. As pessoas estão querendo falar e ninguém ouve. Então hoje as empresas não param para ouvir, não tem tempo. Está todo mundo correndo, está todo mundo ocupado. Se você ouve, você ajusta o discurso. Se você não ouve, você perde o foco. Não tem jeito. Precisa ter plano. E plano tem que ser preciso. Por isso que a gente tem que criar um mecanismo para lembrar a gente todo dia qual é o nosso foco. Para onde a gente está indo. O que a gente quer do tempo que a gente tem pela frente. Gente, o cara estava pescando, pegava o peixe grande e jogava de volta no rio. Pegava o peixe pequeno e colocava no cesto. Um garoto vendo isso, chegou perto dele e falou: "O senhor está pescando para comer?" "Eu tô." "E por que o senhor joga o peixe grande de volta no rio e fica com o peixe pequeno?" O senhor olhou para o garoto e falou: "Porque minha frigideira é pequena." Frigideira pequena? Como é que a gente pode interpretar isso? Vou contar para vocês uma história. Já ouviram falar de Alexandre o Grande? O que você lembra de Alexandre o Grande como Alexandre o Grande e não como Alexandre o Pequeno? Ou não como Alexandre o Médio? Forever inspiring. Never will there be an Alexander like you. Alexander the Great. Por que Alexandre não tinha limites? Alexandre, filho de Filipe II, rei da Macedônia, ampliou o império da Macedônia durante 7 anos consecutivos de guerra para mais de 90% do mundo conhecido na época. Nada detinha Alexandre. Alexandre o Grande era um sujeito motivadíssimo a conquistar tudo que ele imaginava que existia. Ele nem sabia que existia, mas ele estava indo. Levando um exército que começou com mais de 150 mil homens. Alexandre ia arrancando as tripas de quem ele encontrava pela frente. Alexandre não tinha limites. Qual era o sonho de Alexandre? Qual era a motivação de Alexandre? Onde é que o Alexandre queria chegar? Por que ele era o grande? Alexandre o Grande fundou mais de 70 cidades por onde passou. Em cada cidade, Alexandre cortava a cabeça dos seus inimigos.
Porém, Alexandre fazia uma coisa estranha. Ele pegava a cidade que ele dominou, que ele conquistou, e devolvia para a viúva, para os generais, e fazia um bom relacionamento, estabelecia comércio, e etc, etc, etc. The gods demand no less of us. That your children with these women be given a proper Greek education and military training. Under our protection. So as to be the Até que num determinado momento da caminhada de Alexandre, da luta de Alexandre, no alto das montanhas Hindukush, os seus generais entraram, vamos dizer assim, num questionamento. Por que nós estamos avançando? And now you want us to fight more of these crazy monkey tribes east of here. We hear talk of thousands of these elephant monsters. Cross 100 more rivers. O vice-comandante, dizem também amante de Alexandre, chegou para Alexandre e disse: Alexandre, nós te amamos, mas os soldados estão cansados, eles querem voltar para casa. Nós estamos há 7 anos andando, lutando, e você quer entrar na Índia, um lugar que a gente não conhece, dizem que tem elefante lá, que tem macaco, e para que ir para lá? E Alexandre tem uma conversa muito séria com os generais e com o seu vice, que ele amava. By sword, knife, stone, catapult and club, I've shared every hardship with all of you. And you have, my king, and we'll love you for it. But by Zeus, too many have died. Alexandre foi muito claro. A única coisa que fica é o que você fez. Não adianta voltar para casa para plantar tomate. A única coisa que fica é o que você fez. Nós temos que ir para frente. Nós temos que realizar. Nós temos que fazer. They all came to the end of their time, and in the end, when it's over, all that matters is what you've done. Era isso que motivava Alexandre. Fazer, realizar. Alexandre era feliz em guerra? Tudo indica que sim. Aliás, o que é a felicidade? A felicidade, como diz um filósofo contemporâneo, Clóvis Filho, a felicidade é um instante que você não quer que acabe. A felicidade é um momento que você gostaria que durasse para sempre. A felicidade é aquele momento que você se sente prazeroso, que você curte, que você se deleita. Alexandre fez uma campanha de militar de 12 anos. Morreu antes de completar 33 anos. Ao contrário do nosso pescador, do início do nosso papo, ele não encontrou nenhum peixe que sequer ocupasse parte da sua imensa frigideira. Alexandre era realmente o grande. Como é que a gente mede o que a gente fez? Como é que a gente convive com isso? Quanto tempo a gente tem pela frente para fazer? A gente não gosta de pensar nisso. Não pode perder o foco. Se você perder o foco, você não realiza. Se você perder o foco, você não faz. Você se desconcentra durante o dia e vai fazendo as coisas que vão acontecendo e não chega onde você queria. Você viu os soldados de Alexandre falando para ele: vamos voltar, vamos parar, não é por aí, nós estamos sofrendo, nós estamos cansados. Alexandre não ouviu os seus generais. Quem fala para a gente parar é quem está perto da gente. Quem mata teus sonhos é quem está perto de você, não é quem está longe. Precisa avaliar o cenário, olhar quem está ao teu lado e definir o que eu quero, para onde eu vou. Se a gente não para refletir sobre isso, corre um sério risco do futuro chegar e você não perceber que ele chegou. A gente precisa entender qual é o nosso sonho, né? Aí é a frigideira. O que a gente quer? Segundo,
Quanto tempo a gente tem? Essa é incômoda. Quanto tempo a gente tem? Incomoda, né? Mexe com o estômago da gente. Mas se você não fizer esse exercício e não quantizar isso, você não consegue ter foco. Porque você começa a fazer plano para 40 anos. Você não tem 40 anos de vida. Você começa a querer ter dinheiro para viver os próximos 50 anos, mas só tem 10. Para que você quer dinheiro para 50? Foco. É dificílimo fazer isso, mas quando você fizer esse exercício, e para fazer, basta saber fazer conta. Mas tem que ter estômago, tem que ter coragem. Porque os números são assustadores num primeiro momento. Porém, só entendendo esses números é que você consegue ter qualidade de vida. Sem entender, você não consegue, porque o dia a dia te engole, te envolve e você se perde. Então, o único jeito é focar, planejar, fazer continha e definir qual é o tamanho da minha frigideira, onde é que eu quero chegar, o que eu tenho que focar e o que me faz feliz. Gente, valeu! Se você gostou desse papo, se essa conversa te serviu para alguma coisa, vai até a minha página www.paulosergiorosa.com e baixa o livro gratuitamente para você, versão português ou inglês. Super abraço e até a próxima. Você deve ter 10 verões a mais, então esses verões que você os compartilha conosco. Elas 20, porque 10 aqui dentro do Brasil. Então vocês compartilhem conosco como professor titular da Florida Christian University na área de desenvolvimento de empreendedorismo.